Voltamos. Último bloquinho aí, gente, beleza? Põe na telinha aí. Terceira questão da Cesgran Rio 2010. A função geradora do gráfico abaixo do tipo y igual a mx mais n. Aí não procura confusão não, porque você aprendeu a x mais b, vai dizer que não pode responder. Nada disso. Isso. É aquela pessoa assim, tudo é difícil. Lembre-se, matemática é uma questão de prática, de treinamento. Então nós temos aí o gráfico, vocês estão vendo aí, ele quer o valor de m à terceira mais n. Então o primeiro passo, vem comigo aqui rapidinho, é observar o seguinte: qual é o gráfico que eu tenho? Caso 1, eu tenho um ponto e o valor de b. Caso 2, eu tenho 2 pontos. Caso 3, eu tenho os pontos, caso 2, os pontos especiais. Caso 3, eu tenho os pontos aleatórios. Então, o primeiro passo é observar a minha situação gráfica. Joga lá. Aí o que é que eu tenho? 2 pontos aleatórios. E aí, como vocês sabem, vocês têm a liberdade de escolha para escolher P1 e P2. Então aqui P1 e aqui P2. Então o nosso P1 olha para baixo 3, olha para o lado 1. O P2 olho para cima menos 2, olho para o lado, cuidado, menos 9. Então tá aí os nossos pontos e a partir de agora podemos desenvolver aí tranquilamente a nossa jornada. Então P1, 3 e 1, P2, menos 2 e menos 9. Então vamos lá. P1, já esqueci, 3 e 1, que aqui é o x1, y1. P2, menos 2 e menos 9. x2, y2. Pronto, vai lá no HDzinho interno, abre lá a pasta de matemática, vai lá em funções, a fórmula. Isso. O A é igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Então, o valor de A será igual a y2 menos 9, y1 menos 1, x2 menos 2, x1 vai ficar menos, o x1 é 3, então menos 3. Então cuidado aí para você não se perder nesse detalhe. Nós temos uma soma de elementos com sinais o quê? Isso, ou sinais iguais, perdoem. Então menos 9 com menos 10, ou menos 1, dá menos 10. Menos 2 somado com menos 3, menos 5. Aí nós temos uma divisão de termos com sinais iguais. Pronto. Então, menos com menos na divisão ou multiplicação dá mais. Então, 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, nós já realizamos a primeira etapa da história, que é descobrir o valor de quem? De A. O A igual a 2. Aí, vamos para o segundo passo. Isso. Nós vamos escolher um ponto, pode ser P1 ou P2, tanto faz. E aí vamos aplicar na fórmula y é igual a x mais b. Então, ó, vou escolher P1, 3 e 1. O A é igual a 2. Então, y é igual a x mais b. Quanto é que é o y na história? Aqui não pode esquecer que o primeiro número é x, o segundo número é y. Então nós temos 1. O A, eu já coloquei o A, mas ele chama de m, tanto faz aí. 2. O x, 3. Mais b, que é a nossa diversão. Então 1 é igual a 2 vezes 3, 6, mais b. Na história.
Mexendo ao mesmo tempo aqui, 6 mais B é igual a 1. Então, B é igual a 1 menos 6. B igual a menos 5. Beleza? Então tá aí a nossa lei de formação, né? Que nesse caso, em vez de chamar de A, ele chamou de M. Então, vamos voltar lá. Então, o M, que é o nosso A, está aqui igual a 2. E o N, que é o nosso B, menos 5 aqui, ó. Que é o coeficiente linear da história. Então ele quer o valor de M a terceira mais N. Aí é só alegria. Então M é 2, 2 a terceira mais N, que é menos 5. Então 2 a terceira é 2 vezes 2, 3 vezes. Então nós temos o 8. Mais com menos dá menos. 8 menos 5 é igual a 3. Então a resposta aí, letra B de bola, é a nossa resposta correta da situação. Quarta questão da Fundação Carlos Chagas, bem legal essa nossa quarta questãozinha aí, fazendo a relação gráfica também. Toda água existente num reservatório R1 será transferida para outro reservatório R2, para que sejam feitas as manutenções necessárias. O gráfico a seguir representa o nível de água em cada reservatório em função do tempo, desde o início do processo. Então tá aí, ó. Vocês observam R1 e R2 vai aumentando a história. Os níveis de águas nos dois reservatórios ficarão iguais após iniciado o processo no tempo D. Ou seja, ele quer descobrir quando é que R1 será igual a R2. Então, o que nós precisamos aí na nossa jornada? Isso mesmo. Nós vamos encontrar a lei de formação de R1, a lei de formação de R2, e aí depois eu vou igualar os termos da história. Então esse é o processozinho aí. Vou encontrar R1, beleza? Encontrar R2, então uma questão bem legal aí. Vamos trabalhar dois casos diretos na situação e depois igualar as duas expressões. Então R1, vou apagar aqui. Olha só o que eu tenho de R1. Eu tenho o valor de B, 300. E eu tenho o ponto 200. Então, para encontrar o R1 aí, até coloquei aqui 300. E eu tenho 200. Então, olha só. Encontrando R1. O que eu tenho de R1? O valor de B é 300, que é onde o gráfico corta o eixo Y. Então, B igual a 300. E quando o gráfico corta o eixo OX, é o valor de menos B sobre A. Menos B sobre A é igual a 200. Então, esse é o caso 2 que nós estudamos aí, que é o caso dos pontos especiais na história. Beleza? Tranquilos? Então, menos B sobre A é igual a 200. O B é 300, então menos 300 sobre A, que é igual a 200.
E aí nós temos uma relação de proporcionalidade entre os termos, né? Uma proporção aí. Então podemos fazer um cruz credo. Então 200A é igual a menos 300. Então o A é igual a menos 300 dividido por 200. Vou cortar aqui. Então 3 dividido por 2 dá 1,5. Então o A é igual a menos 1,5. Então eu posso afirmar para vocês que o R1 é menos 1,5 de x mais 300, que é o valor de B. Pronto aí. Descobrimos o R1 da história. Menos 1,5 de x mais 300. Então dá aquela paradinha especial, volta cá, ó. B corta o eixo Y. Quando corta o eixo X, não é A, é o valor de menos B sobre A, ou chamado zero, ou raiz da função. Então, vamos agora aqui encontrar o R2. Vou apagar aqui agora. Ó, o R2. Então, eu tenho um valor de B e o ponto 200, 120. Então, o que é que eu tenho aqui agora? O valor de B igual a 20. E eu tenho um ponto 200, 120. Não pode esquecer, ó. Aqui é X e aqui é o Y. Beleza aí? Tranquilos? Então, eu vou aplicar aquela formulazinha para encontrar o A. Caso 1, Y menos B sobre X. O caso 1 é quando nós temos um ponto e o valor de B. Então, é só você aplicar essa formulazinha aí. Então, mais uma fórmula para a cartolina da parede do quarto aí na história, né? Então, o A é Y menos B sobre X. Pessoal, nós temos o seguinte. O valor de Y, aqui é X e aqui é Y. Então, nós temos 120 menos B. Quanto é B? 20. Sobre X. Quanto é o X? 200. Então, o valor de A, 120 menos 20 vai dar 100 sobre 200. Corto o zerinho, 0,2. Então, o R2 aí na história, 0,5. Perdoem aqui a falha. É porque sábado à tarde, de vez em quando acontece isso, brincadeiras. 0,5x mais 20. Então, essa é a lei de formação aí da história. Beleza? Tranquilos? Então 0,5x mais 20. Então dá a paradinha especial. Então vamos lá, ó. Quem é o R1? Menos 1,5x mais 300. O R2... 0,5x mais 20. Qual é a nossa missão? Os níveis de água nos dois reservatórios ficarão iguais. Ou seja, R1 é igual a R2. Então aí, R1 é igual a R2. Então, menos 1,5 de x mais 300 é igual a 0,5 de x mais 20. Então, menos 1,5 de x, esse rapaz passa para cá, menos 0,5 de x,
é igual a 20 menos 300. Que o 300 passa para lá. Soma de elementos com o mesmo sinal. Vamos conservar o sinal e somar. Então, menos 2x. 20 menos 300, que é igual a menos 280. Vou multiplicar por menos 1. Então, 2x é igual a 280. Então, x é igual a 280 dividido por 2. Então, x é igual a 140 minutos. Então, esse é o tempo gasto para que os tempos entre eles sejam que iguais na história. Beleza? Tranquilos aí? Então, ó, botar aqui. Realizei essa soma. Menos 2x, 20 menos 300, menos 280. Nós não podemos esquecer que o x não pode ser negativo. Então, por isso que multiplicamos toda a equação por menos 1. Nós vimos isso ao longo das aulas de equação. E aí 2x é igual a 280, x é igual a 280 sobre 2. E aí falta o algo a mais, falta a nossa marcação do nosso gabarito correto aí da história. E aí nós temos 140 minutos. Vou apagar aqui. Nós já fizemos esse cálculo, mas só para relembrar. Então o que eu faço? 140 dividido por 60, porque uma hora são 60 minutos. Então, 60 vezes 2, 120. 140 menos 120 vai dar 20. Então, 2 horas e 20 minutos. Então, esse é o resultado aí da história. Então, marca a letra E ou letra E aí na historinha. Então, gente, uma questão muito legal, tá certo? Que a gente trabalha as duas relações, né? Os dois gráficos aí. O gráfico do R1, que é os pontos notáveis, 300 e 200. Então, o que a gente fez aqui, ó, eu já apaguei. E o outro gráfico 2, que é o B20, e os pontos 200 e 120. E aí a 05 da Fundação Carlos Chagas também, 2010, uma belíssima questão aí na história. Então, respira, relaxa. Se eu não me engano, acho que é a última questão de função polinomial do primeiro grau. Para testar a capacidade operacional de dois agentes legislativos, o mesmo texto de 50 páginas foi encaminhado a cada um para digitação. Na figura abaixo, as curvas 1 e 2 descrevem os respectivos desempenhos dos agentes Adrien e Regine ao longo da digitação de tal texto. Então tá aí, gráfico 1. Então 1 é Adrien, 2 Regine. Ou seja, Adrien, 125 minutos para 50 páginas. Regine, 150 minutos para 50 páginas. Considerando que eles iniciaram juntos a digitação e que cada página tinha 30 linhas, então, de acordo com as informações do gráfico, é correto afirmar que... Então, vem comigo aqui. Essa questão é bem interessante. Por quê? Nós vamos ter que observar cada alternativa e verificar se a alternativa apresentada por ele está certa ou errada. Vamos afirmar aí. Então, a gente não vai ler, não vai montar o gráfico. A gente vai ver o que a questão está informando, se é verdadeiro ou falso. Por exemplo... Põe na telinha aí, a letra A é uma relação de proporcionalidade. Por quê? A capacidade operacional de Regine foi maior que a de Adrien. Olha só. O gráfico 1, não pode esquecer, o gráfico 1 aí é de Adrien. O gráfico 2 é de Regine.
Ponto, beleza. Então, o nosso processo comparativo é um só. Adrienne, ela gastou 125 minutos para realizar essas 50 páginas. Regine, para as mesmas 50 páginas, gastou 150 minutos. Então, nós vimos em grandezas diretamente proporcionais que quanto menor a sua capacidade operacional, e eu falei menor, o seu tempo de produção vai ser maior. Então, se Regine gastou mais tempo do que Adrienne, então a capacidade operacional de Regine é menor. E aí a questão disse que é maior. Então, por isso que a alternativa de letra A está errada. A capacidade operacional de Regine foi menor que a de Adrienne, porque ela gastou mais tempo. Então, quanto maior o tempo que eu gasto, é porque a capacidade operacional ela é menor. Cuidado, capacidade operacional é uma relação inversamente proporcional ao tempo. Nós vimos isso. Letra B. Adrienne digitou em média 12 linhas por minuto. Então vamos ver. Adrienne, ela fez em 125 minutos 50 páginas. Tá certo? Lembrando o seguinte, ó. Cada página tinha 30 linhas. Então, quantas páginas nossa amiga fez? 50. Quantas linhas ela fez? 50 páginas eu tenho no total. Cada página eu possuo 30 linhas. Então ela digitou 1.500 linhas na história. Então essa é a informação que eu tenho. O total de linhas que a Adrienne digitou foi 1.500. E o que nós sabemos? Que o tempo total gasto dela foi 125 minutos. Ou seja, em 125 minutos, eu produzo 50 páginas. E produzindo 50 páginas, é a mesma coisa que eu informar que eu produzi 1.500 linhas. Por que eu estou fazendo essa relação? Porque ele quer saber a média de linhas por minuto. Então dá a paradinha especial para copiar. Então nós temos a relação minutos e linha. Então, em 125 minutos, eu produzo 1.500 linhas. Em 1 minuto, X. X linhas. Então, fazendo a proporção, 125x é igual a 1.500. Então, x é igual a 1.500 dividido por 125. Então, realmente, ela gasta em média 12 linhas por minuto. Essa é uma saída. Eu comentei com vocês, só para relembrar, que em regra de 3, a depender do contexto, nós temos várias opções. Ou seja, vários caminhos para chegar no mesmo resultado. E esse caso aí é um deles na história. Beleza? Vamos voltar lá para marcar? Então a letra B está corretíssima aí na história. Vem comigo. Pessoal, então aí matamos a nossa função polinomial do primeiro grau. Poxa, Bruno, mas sempre a gente está continuando o material. Não se preocupe. Se não der tempo da última aula a gente completar, a gente faz um bloco extra, uma aula extra, alguma coisa. Mas a gente vai ver o conteúdo nessa mesma tranquilidade, na mesma paz, na mesma tranquilidade. Beleza? Então, gente, na próxima aula a gente vai estudar a função polinomial do segundo grau. Se eu não estou enganado, acho que é PA e PG vão começar a estudar também. Somente alguns editais vêm sequências numéricas, e aí sequências numéricas ele tem cobrado PA na história.
Então fiquem atentos a isso. Beleza? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e até a nossa próxima aulinha.